Eu acho que esse é o nosso primeiro letramento desse ano de 2016. E eu acho que assim, são sempre momentos válidos aí para a gente fazer os temas, né? Falar da questão racial, mas trazer os temas, outros paralelos aí, tudo isso também para essa conversa. Eu acho que não só esse ano, né? Mas esse ano a gente, aqui no Sinal da Vida, a gente vem tendo bastante destaque também para esse lado digital, para fazer o conteúdo digital. Acho que não tem como a gente não está muito imerso nisso. E quando surgiu a possibilidade da gente fazer essa conversa hoje, essa palavra lendária, a gente achou muito pertinente, fazia muito sentido, né? Acho que a gente está linkando aí duas das nossas, nós temos 5 dimensões que ele considera muito importantes. A educação é o sistema delas e a educação digital era uma outra, né? Então, acho que a Dinara vai trazer muita coisa aí para enriquecer a gente. A Dinara, eu ia começar a fazer uma apresentação mais ampla da Dinara, mas só na conversa aqui, a Dinara ela mora no Rio, em São Paulo. Eu comecei a conversar com ela, achei que ela era carioca, mas eu descobri que ela já não é carioca. E Dinara, só aí já dá uns 15 minutos. Vou chamar a Dinara para a Dinara poder começar a conversar com a gente e se apresentar, né, melhor. Toda bom, Dinara, seja bem-vindo, né? Boa tarde, pessoal. Boa noite. Me chamo Dindara e aí, como eu falei, eu sou nordestina, sou paraibana de João Pessoa e estou erradicada no Sudeste há uns quase 10 anos, Caiane. Quase uns... Não, um pouquinho mais. Mas assim, uns 5, 6 anos por aqui. Morei 3 anos aqui em São Paulo. Trabalhei na CUT, na Central Única dos Trabalhadores, na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Trabalhei no Hub de campanhas, trabalhei em Peregum. E aí, no meio do caminho, eu acabei passando no mestrado em comunicação, na UF, que é onde eu estou agora. E aí eu estudo racismo algoritmo, a construção de imagens através da inteligência artificial generativa, para poder entender como que a inteligência artificial ela vai construir imagens de mulheres negras dentro da política, né? A gente tem um gancho de que quando a gente vai falar de política como um todo, mas dentro desse recorte nacional, Brasil, a gente entende que é majoritariamente por homens cis, héteros e brancos, né? E aí ela corresponde a uma resposta, talvez, com algum tipo de enviesamento, né? Então, eu inventei estudar isso no mestrado, acabei de qualificar e estou lá, né? Atualmente, eu sou colunista da Brasil de Fato, então eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial, racismo algoritmo, né? Essa discriminação através do algoritmo, da inteligência artificial, dos aplicativos que fazem uso da IA. Então, basicamente, hoje, todas as redes sociais que a gente faz uso têm a adição atualmente de alguma inteligência artificial e, consequentemente, isso leva um viés e, consequentemente, eu estudo isso e, consequentemente, eu acabo escrevendo isso na Brasil de Fato. Esse mês vai sair 2 colunas, que é uma falando sobre o ECA digital e esse processo de adulterização e tudo mais. E aí eu vou mandar para as meninas e depois as meninas compartilham e tudo mais. E um outro é esse processo do uso do algoritmo no processo de violência contra a mulher, né? A gente sabe que esse mundo virtual ele acaba sendo um adendo e um demonstrativo, né, de violência contra mulheres. E aí a gente tem esse recorte de raça, mulheres negras, mulheres asiáticas e por aí vai. O negócio dentro do processo virtual ele é cada vez maior para as mulheres também, né? O processo de discriminação, o processo de sexualização. Então, eu estou um pouco ali, né? Também trabalho com comunicação política, sempre dentro desse recorte de gênero, raça e território, porque eu compreendo que todos esses estigmas, dentro de um recorte, ele é extremamente necessário, e dentro do território, para a gente poder entender como que esses vieses eles atravessam os territórios que a gente tem, né? E aí a inteligência que está por aí. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Talvez eu tente o doutorado desse ano na UF, talvez na USP, não sei. E esse é um pouquinho sobre mim. Antes da gente começar, eu queria passar um vídeo. Aí, esse vídeo eu passei... Ano passado, eu dei algumas aulas para pós-graduação na UFB, Universidade Federal da Paraíba, para o pessoal de jornalismo e para o pessoal de letras. E aí eu queria muito trazer esse vídeo porque ele é uma realidade já na nossa vida. E aí algumas pessoas entenderam e notaram a diferença do vídeo e outras não notaram. Então eu pensei assim, por que não trazer para a gente poder começar, já que a gente está discutindo algoritmo, essa discussão sobre racismo algoritmo e tudo, e por aí vai. Povo, prepara o coração que o nosso circuito cultural está chegando. Fica ligado, já começa dia 27. Com o concurso interestadual
pergunta que não quer calar. Quem será a nossa rainha da cavalgada? Dia 29 é nosso dia, pessoal. Prepara a comitiva que de manhã tem cavalgada. Chama! Cadê as atrações, mana? Cadê? Calma, mulher. Relaxa, que a prefeitura vai soltar tudo no Instagram logo, logo. E aí, meu bem? Gostou? Esse é o nosso circuito cultural. Prefeitura de Julianópolis, uma cidade de todos. E aí, vocês conseguiram? Alguém já tinha visto esse vídeo? Caraca. Vocês entenderam como esse vídeo foi construído? Vocês conseguiram perceber alguma coisa nesse vídeo? Parece né? Isso, o que mais? Tem alguns apelos ali. Muitos. Muitos. Pode deixar aí. Vocês conseguiram perceber mais o que de diferença? Que foi feito por IA, que tem distorção, que tem apelo. Então, esse vídeo, ele é todo... Esse foi o primeiro vídeo construído, se eu não me engano, foi do ano passado ou do ano retrasado. Ele foi todo construído com IA, todo, do início ao fim. E aí eu percebi que enquanto eu estava dando essas aulas, alguns alunos perceberam que era todo na IA e outros alunos não perceberam, porque eu baixei o vídeo e passei o vídeo. Então, é uma outra relação, né? E aí a gente foi analisando, gente, eu esqueci de falar, eu sou arqueóloga, esqueci de avisar. Eu sou arqueóloga, porque eu ia falar um negócio, eu lembrei, eu sou arqueóloga com especialidade em arqueologia da diáspora e migrei para comunicação. E aí, na arqueologia, e assim como várias outras áreas de conhecimento, a gente, quando encontra um material arqueológico, se um material arqueológico tiver um palmo, a gente vai estudar esse um palmo de material arqueológico para a gente poder entender qual é a mensagem que ele quer trazer para a gente enquanto uma materialidade. Então, eu basicamente uso muita metodologia da arqueologia dentro da comunicação. Eu adoro fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo e fui dividindo ele para mostrar para os alunos, para além da IA, o que tinha. Então, por exemplo, existe uma modelo negra que ela começa falando. E ela é uma modelo, uma mulher negra, gorda. E o cabelo dela é um cabelo cacheado mais curto. Em algum momento a pele dela fica mais clara e o cabelo dela fica mais longo. Então tem isso. E no final do vídeo ela acaba ficando muito mais clara. Não vou dizer que branca, mas muito mais clara comparado ao primeiro take, vamos dizer assim, né? E aí você tem um apelo estético, aquela mulher que ela vai falar quem vai ser a rainha da rainha de não sei o quê, e aí vem aquele padrão, né, da hipersexualização e aquela atualização do que é o belo, né? O cabelo grande, os corpos, seios fartos, costas fartas e por aí vai, né? Então, vai trazendo todo esse apelo e toda essa construção de um viés e de uma continuidade, né? Então, a perspectiva da inteligência artificial, quando a gente vai pensar uma IA, uma inteligência artificial generativa, porque a gente está trabalhando com a imagem, se a gente não constrói a mensagem direito e com uma certa consciência do que a gente quer enquanto produto final, seja vídeo, seja imagem, seja uma apresentação, seja o produto que a gente queira fazer, ele vai trazer enviesado. E isso está dentro do próprio algoritmo, né? E aí, quando esse convite chegou para mim e tudo mais, e algumas partes eu remontei hoje essa apresentação, eu fiquei jogando no Google Imagens. Eu gosto muito de testar o Google Imagens, porque o Google Imagens ele é sempre um recorte de um pouco do que a internet está entendendo, o que é belo, o que é bonito, o que é perfeito, o que é padrão, o que não é padrão, né? A gente já teve problemas com o Google há 10 anos atrás, que quando você botava imagem de mulheres bonitas, só apareciam mulheres brancas, e quando você botava mulheres feias, só apareciam mulheres negras, e fazia uma simbiose entre macacos e mulheres negras, né? Isso tem um tempo já que aconteceu, mas é sempre muito interessante entender isso. Então, quando eu fui construir essa imagem, essas várias imagens, eu quis trazer porque eu queria entender o que mostra quando a gente pensa adolescência em pleno século XXI, né? Nessa virada que a gente tem da chegada da inteligência artificial, né? Então, assim, muita conectividade, muita conexão de humor e interatividade, entendendo que se o celular está conectado ao corpo, o adolescente ele está bem, né? Isso foi algumas das imagens que eu trouxe. E quando eu perguntei para o Google e usei, se vocês perceberem e abrirem o Google agora, se vocês jogarem uma notícia no Google, a primeira resposta que ele dá para você é uma resposta de IA, né? E isso é muito problemático.
Porque ele está fazendo uma leitura e ele tá te dando uma informação que não necessariamente você interpretou e leu por completo, né? E aí, abaixo disso, vem as notícias e vem os 1001 resultados, por exemplo, né? E aí, nessa pesquisa, em algum momento, não entendi por que o Google me deu essa imagem. Isso aqui é uma construção de IA. E aí ele entende que uma mulher adolescente bonita segue esse padrão, né? E aí a gente entende que mais de 40% da população brasileira ela é uma população negra e parda, então isso não necessariamente vai condizer com o que é padrão para um país tão miscigenado, com contexto histórico que a gente nem precisa falar aqui, né? E aí é isso, assim, dentro do Google Imagens, a adolescência está muito conectada ao celular, né? Então eu trouxe só imagens mais positivas, porque também não tem para que ficar trazendo imagens negativas. Você pode passar? E aí eu trouxe essa frase, né? Que é: nossa percepção do mundo é moldado cada vez mais pelo consumo midiático, né? Então nós acabamos assimilando o padrão que projeta o que é normal e o que é belo, né? Então assim, a gente está vivendo num século e num momento que o consumo midiático ele é essencial para a gente poder entender o que é padrão, né? Então a gente remonta o que é padrão, a gente reentenda e reprojeta o que é normal e o que é belo, né? Então a gente reconfigura isso do que é belo, do que é feio e o padrão do que é normal. Então, assim, talvez nós que estejamos aqui não sejamos tão afetados por isso, mas as crianças e adolescentes são, porque o padrão do que é belo para os jovens e adolescentes, eles mudam, né? E eles estão num processo de se entender, de se compreender, de entender qual é a tribo que eles querem seguir, que eles querem acompanhar e tudo mais. E aí isso perpassa pelas redes sociais, perpassa pelo TikTok, pelo processo de você ver profissionais, né? Que é os Instagramers, os YouTubers, as pessoas que recebem encomendas, uso de maquiagem, uso de roupas, danças de TikTok, que a gente teve, né, esse processo também, de você fazer essas danças e tudo mais, e de entender que esse padrão é o belo, que esse padrão é o normal, e que esses jovens e adolescentes e crianças passam a ter esse segmento, assim, né? Eu construindo essa apresentação, eu fiquei me pensando, assim, onde é que eu estava quando eu tinha, tipo, 10, 13, 14, 15 anos, assim, né? A gente não teve essa incidência da tecnologia e das redes sociais tão forte, assim. Eu sou do tempo do Orkut, do MSN, e, né, nem se compara o que a gente tem hoje, né? Pode passar. E aí, entendendo tudo isso, entendendo... Gente, eu adoraria conseguir sentar, mas eu não consigo. E entendendo tudo isso, entendendo a proposta que chega para mim quando a gente senta para conversar, entendendo que nós temos mães, estamos numa escola, né? E entendendo todo esse segmento, eu começo falando aqui, né, o que é inteligência artificial, porque é isso, assim, inteligência artificial está no mercado como se fosse muito dado e como se todo mundo já soubesse que é inteligência artificial, assim, né? Então, eu comecei falando hoje, todas as nossas redes sociais já têm uma inteligência artificial acoplada. Então, eu falo como se fosse, tipo assim, hoje todo mundo bebe água na hora que acorda, porque é uma parada que se naturalizou de uma maneira que ninguém te perguntou como seria a inserção disso numa rede social. Isso simplesmente entrou na nossa vida e a gente tem que aprender. E não necessariamente a gente sabe usar a inteligência artificial, né? Existe um contexto ético. Então, quando a gente vai pensar, ainda que seja muito básico, o que é inteligência artificial, a gente tem que entender esse conceito é de uma professora lá da UF, Carvalho. Ela vai estudar racismo algoritmo, ela é uma das minhas referências bibliográficas, né? E eu gosto muito que ela traz que o conceito de inteligência artificial diz respeito a uma possibilidade de máquinas que realizam operações e decisões com raciocínio semelhante a dos humanos. A possibilidade que máquinas aprendam, deliberem, decidam e percebam de forma inteligente que, de acordo com as situações apresentadas, consiga dar um resultado para a gente, né? E aí ela vai falar, assim, essa tecnologia aprimora os sistemas através das análises preditivas, permitindo que encontre padrões que não eram esperados anteriormente, né? Então, aprendam com elas e consigam recombinar os algoritmos a novas situações, né? Então, cada situação específica, portanto, pode dar um resultado diferente de acordo com os inputs, que são as informações que vão estar dentro da CIA, para o sistema. Aí, pode passar, que aí vai estar mais simples, né? Então, assim, dentro dessa inteligência artificial, a gente vai ter o algoritmo. Para a inteligência artificial existir, primeiro precisa existir a gente, e a gente precisa construir isso, né? Então, a inteligência artificial ela é uma construção muito antiga.
ela passa a ter uma robustez ali, acho que na década de 90, se eu não me engano, porque os estudos voltam e tudo mais. E também tem uma questão assim, do pós-guerra, né? Que também contribui para poder ter um avanço computacional, um avanço de computadores, porque antigamente os computadores eram tipo, do tamanho, eram enormes, eram grandes, né? Então a gente passa a diminuir esse computador, a gente passa a diminuir o que tem dentro de um computador. Então, todo esse processo ele é construído para a gente chegar no que a gente tem hoje enquanto inteligência artificial. E aí, para essa inteligência artificial acontecer, a gente precisa do algoritmo. E o algoritmo nada mais é que aí eu trouxe um passo a passo de bolo, né? Então, tipo assim, da maneira mais simplificada, o algoritmo ele é um passo a passo para chegar num resultado ou numa solução, né? Então, por exemplo, qual seria o meu problema que eu queria resolver? Fazer um bolo. Para eu poder fazer esse bolo, eu preciso de ingredientes, né? Então, isso é a coleta de informação que eu vou precisar ter. A análise é o modo de preparo e a solução é o bolo. Então, tudo isso a gente constrói e tudo isso está dentro do algoritmo, pode passar, que são todas essas informações que a gente precisa para que um algoritmo ele possa funcionar. Só que aí a gente tem um problema, né? Porque é isso, assim, a gente tem um banco de dados, o banco de dados seria nada mais, nada menos que o livro de história, de geografia, de português que a gente tem na sala de aula, né? Seria o nosso algoritmo. E aí, dentro do nosso notebook, do nosso celular, a gente vai abrir o Gemini, a gente vai abrir o ChatGPT, e aí eu vou perguntar para esse ChatGPT, me dê 10 opções de como eu montar uma mesa. E ele vai me dar 10 opções de como eu posso montar essa mesa, por exemplo, né? Ou de como eu posso fazer um bolo, quais são os passo a passo de eu montar essa mesa, né? E aí ele pega esse banco de dados, que são todos esses livros, todas essas informações que ele vai ter, para poder me dar a melhor resposta, ou diante da pergunta que eu coloquei, que eu dei para ele. Se eu der mais informações para ele, eu quero construir uma mesa que a madeira seja de carvalho, sei lá. Quanto mais especificações eu der no prompt, mais informação ele vai me dar, enquanto resultado, né? E aí, só que a gente tem um problema. Trazer o bolo ou a mesa é muito simples. A grande questão é como isso está aclopado e como isso é um problema dentro das redes sociais, seja um Instagram, seja um Reels, seja um TikTok ou seja um YouTube, né? Nos últimos 2, 3 anos, a LGPD tem mudado muito, tem feito-se mudanças. Nos Estados Unidos, essas questões têm ido para a justiça, para a gente, só para entender o nível, né? A discussão sobre inteligência artificial também está na justiça nos Estados Unidos, né? Então, muitas mudanças têm acontecido. E aí, qual é o problema do algoritmo? Porque a gente alimenta o algoritmo. A partir do momento que a gente abre o Gemini, ChatGPT, enfim, várias IAs, a gente também está retroalimentando essa IA no sentido que a gente está dando informações e a gente está melhorando o que a gente está buscando ali dentro. E aí, quando a gente faz isso dentro de uma rede social, vou trazer o Instagram, que talvez seja o que eu acho que todo mundo mais usa aqui. Quando eu chego no Instagram e clico naquela lupinha, sei lá, e quero pesquisar... Alguém faz esporte aqui? Vocês fazem o quê? Alguém corre? Levantem os braços. Quem corre aqui? Levanta o braço, gente. Vocês fazem isso com os alunos de vocês. Levantem o braço. Alguém faz natação? Alguém faz vôlei? Estamos chegando. Alguém faz triatlo aqui? Vamos devagar também, calma. Vamos devagar. Então, quando a gente vai lá naquela lupinha do Instagram e a gente quer saber alguma coisa sobre corrida, sobre natação, e a gente vai lá na lupinha e a gente pesquisa, que falam que esse é o jeito mais certo de usar o Instagram. Já ouvi umas 10 teorias. Aí a gente pesquisa lá, a gente coloca, sei lá, natação, ou o nome de uma escola, ou a marca de um maiô, enfim, de um produto que a gente quer usar. A partir do momento que a gente faz essa pesquisa, o Instagram, né, ele dá uma informação pra gente. Eu falei que eu me mexia muito. Ele dá uma informação pra gente. E a partir do momento que eu consumir e clicar naquela sunga ou naquela escola de natação, o algoritmo está entendendo que eu estou querendo buscar esportes. E o esporte é natação ou corrida, por exemplo. Então, ele vai te entregar, e aí você está ali, é 5 minutinhos, 40 minutos depois, toma-lhe rolar aquele reel, toma-lhe rolar aquele negócio, você está sabendo da vida de meia dúzia de nadador, de corredor que você nunca nem viu na vida, o africano que acabou de correr em menos de 2 horas, né, bateu o recorde, você está ali querendo saber qual era a dieta que ele fez, o tênis de menos de 100 gramas que ele usou, Adidas, né?
E aí a gente tá ali. Quando a gente sai dali e abre de novo o Instagram, em qualquer momento que seja, só vai ter esporte, natação, corrida e tudo mais. Por quê? Porque o Instagram entendeu que você está querendo ter acesso àquela informação. E ele vai te jogar... Por que a gente fica 40 minutos, 1 hora, o nosso filho, a nossa filha fica 40 minutos, 1 hora? Porque o algoritmo entendeu que você quer pesquisar. E ele precisa ganhar dinheiro, e ele precisa vender. E ele precisa de horas, e a gente precisa alimentar o algoritmo, e a gente precisa retroalimentar a inteligência artificial, que faz todo esse movimento de banco de dados, de entregar as contas dos influencers e tudo mais. Então, o algoritmo entendeu que você quer esportes, corrida e natação, então ele vai te entregar tudo isso. Aí você quer só ver roupa, então o algoritmo automaticamente vai entendendo e ele vai te entregando isso. Aí chega aquele momento que você está vendo um top que você acabou de comprar semana passada, mas você fala, nossa, mas tem esse top aqui que eu acho que eu preciso comprar. Aí o que o TikTok fez? O TikTok acabou de inventar o TikTok Shop, porque aí você pode comprar dentro do próprio TikTok, sem ter que sair do TikTok, para você fazer a sua compra e continuar rodando ali, né? Então é mais ou menos esse movimento, né? E aí, eu estou dando esse exemplo de roupa, mas aí tem esse problema aqui, né? Que, tipo, ele vai tentar, vai tentar manter o usuário o mais tempo dentro da rede social, enquanto ele vai coletar as nossas informações, tipo, o tipo de conteúdo que a gente está curtindo, se a gente vai comentar os conteúdos, se a gente vai compartilhar esse conteúdo com algum amigo, com alguma amiga e por aí vai. Se a gente vai só salvar aquilo ali e falar assim, daqui a pouco, amanhã eu vejo isso. A gente também nunca vê. Mas a gente salva lá achando que a gente vai olhar a próxima semana, né? Então, tudo isso vai sendo coletado, né? E aí, eles pegam essas informações, idade, emprego, sexo, onde vive, se você tem filho, se você não tem filho. Uma outra usabilidade que o Instagram tem é vender cursos e a gente botar todas as nossas informações. Aí a gente recebe e-mail, a gente recebe mensagem no WhatsApp, às vezes a gente recebe ligação e isso fica. E isso tudo retroalimentando um banco de dados, assim, né? E ele tendo mais informações sobre a gente, né? Então, ele vai analisar essas informações do usuário junto com os conteúdos mais relevantes e populares, né? E tudo isso sendo comparado ao nosso perfil do que é parecido para a gente poder receber, né? E aí, isso se torna uma bola de neve, porque quando a gente vai pensar... Isso tudo num plano muito perfeito, assim, né, gente? Tipo, isso serve para coisas positivas como isso serve para coisas negativas, né? Então, adolescentes e crianças usando redes sociais sem acompanhamento correto dos pais, independente do que ela posta lá, seja correto ou incorreto, com supervisão ou não supervisão, as redes sociais dessas crianças e desses adolescentes sendo abertas, qualquer pessoa pode utilizar aquilo ali. Inclusive, esse modo que eu acabei de falar para vocês de como a gente vai ser retroalimentado por coisas de corrida e natação, é a mesma usabilidade que pedófilos usam para poder conseguir ter fotos de crianças e adolescentes. É a mesma, porque o algoritmo ele não separa o que é certo e o que é errado. O algoritmo ele entrega uma informação sobre o que você está pesquisando naquele momento. E aí a gente não tem uma LGPD, a gente não tem uma legislação que vai angariar o direito disso não acontecer. É muito importante deixar isso enfatizado, pode pensar. E aí, pensando em inteligência artificial, pensando no algoritmo, pensando todas essas construções, pensando em inteligência artificial, eu trouxe essa imagem só para vocês poderem entender. Isso aqui são só as marcas das inteligências artificiais que existem hoje e que são as mais usadas. Essas não são todas as que existem no mundo. Essas são as inteligências artificiais dentro dos Estados Unidos, dentro de um contexto norte-americano. Então, eu não trouxe dentro de um contexto asiático, porque a Ásia, a gente sabe que elas constroem as suas próprias IAs, e isso também está muito posto dentro dessa discussão, né? Então, a gente tem isso. Então, tipo assim, é porque a imagem não está muito nítida, mas aí a gente tem IAs só de vídeo, só de imagem, só de texto. A gente tem IA só para criar animações, né? Aquelas animações de frutas, aquelas IAs que as pessoas pegam pessoas adultas para transformar em criancinhas, em miniaturas, aquilo é extremamente problemático, né? E aí, quando a gente vai pensar em inteligência artificial, que vai pensar algoritmo e tudo mais, a gente tem que entender que existem as inteligências artificiais generativas de imagem, né? Que elas estão conectadas a algumas que são essas aqui, que são as câmeras de reconhecimento facial, câmera de fardamento policial, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem a vigilância de infraestrutura, de reconhecimento de placas e veículos, e a para monitoramento de multidões. Essa é muito usada
Rio de Janeiro, por exemplo, o show da Shakira. No show da Madonna, isso foi usado e foi usado indevidamente. Então, empresas privatizadas foram para poder fazer recolhimento facial de pessoas sem pedir autorização. Drones de vigilância com IA, então o Exército, a Polícia, a Marinha tem esse uso. E o reconhecimento de texto, imagens, câmeras de reconhecimento facial. E aí, algumas dessas aqui a gente encontra aqui, ou a gente encontra essas imagens aqui. Sabe quando a gente vai numa loja e tem câmera? E aí existem câmeras e câmeras. Existem as câmeras tradicionais, existem as câmeras que têm uso de inteligência artificial, que tem esse algoritmo. Então, às vezes, quando a gente vê, talvez, alguns vídeos e algumas coisas que repercutam na internet, são retiradas dali e são jogadas aqui. Hoje, a gente já tem câmeras que fazem reconhecimento artificial dentro de estabelecimentos. No Brasil, não é tão forte, mas nos Estados Unidos isso é muito, muito forte. Eles têm esse sistema lá. E isso é um problema, porque é isso, a gente não tem uma legislação para fazer proteção sobre isso, e aí isso se torna um dado sensível, e você não tem o direito à sua própria imagem, que é uma das grandes discussões dentro do uso do algoritmo, do reconhecimento facial e tudo mais. Então, por exemplo, em Salvador, a gente tem, em todas as capitais, a gente já tem câmeras, aqui também tem algumas câmeras que fazem uso de reconhecimento facial. E aí isso é muito problemático. Por quê? Porque pessoas negras, a IA, ela tem uma maior dificuldade de fazer uma diferença. Levanta aqui, Caiane, por favor. Se eu e Caiane, somos duas mulheres negras, minha melhor amiga, tá, gente? Somos duas mulheres negras, vira aqui pra cá, a gente tem uma estatura parecida. Mas a gente consegue perceber que nós somos duas mulheres negras diferentes, com cabelos diferentes, com definições diferentes, com estilos diferentes, né? E o nosso rosto, ele é parecido, mas ele não é igual. Fica muito nítido que nós somos diferentes. Pode sentar lá, obrigada. Só que a câmera que faz o reconhecimento facial, ela não entende que nós somos diferentes. Então, ela pode entender que eu sou Caiane ou que Caiane é Dindara. Meu Deus, bati no microfone. Eu falei que eu me mexia. E aí a câmera, ela tem uma problemática, ela tem uma porcentagem relativamente alta de não compreender pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas trans, homens negros, tendem a acontecer isso. Achar que Caiane sou eu e vice-versa. Então ela não consegue fazer uma diferença de pessoas que tenham traços negroides, por exemplo. Então, aqui no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, está tendo um grande problema, que é as pessoas serem paradas e acabarem indo para a delegacia 10, 50 vezes no mês, pessoas majoritariamente negras, porque a câmera faz o reconhecimento, entende que ele é uma pessoa que deve... Aquele negócio quando você não paga para criança, que é assim, obrigada. Quando não paga a pensão, é uma pessoa que roubou alguma coisa e tá solto, deveria ter voltado para a cadeia e não voltou. E aí, como a inteligência artificial de reconhecimento facial, ela é errônea e ela também tem um erro humano, que é entender esse sistema e atualizar esse sistema, acabam que essa população acaba se tornando vítima dessa inteligência artificial. Então, é a gente entender o que está sendo usado, como está sendo usado e por que está sendo usado, né? No Rio de Janeiro também tem, aqui também tem, Salvador também tem. E aí, no Carnaval, sempre saem notícias muito pesadas, muito complexas. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente... É isso, né? Eu falei de inteligências artificiais, de reconhecimento facial, de câmeras e tudo mais. E aí, eu trago as problemáticas das IAs no mundo real, quando a gente quer pensar a construção da imagem, né? Então, a gente teve essa imagem aqui no vídeo, como a gente viu. Esse aqui, não sei se vocês chegaram a ver... E aí, o quão é problemático, porque é esse lugar de você personificar um personagem, homem vestido de mulher, né? Isso foi discutido lá no mestrado. E aí, de como você leva a imagem dessa mulher, uma mulher de meia idade, uma mulher gorda, que está dentro de um salto alto, dentro de uma busca de um padrão, que é cafona, mas que isso, em algum momento, vira piada e parece que é engraçado, né? Então, isso reverberou muito muito na internet, né? Então, assim, qual é o problema disso? Então, quais são algumas problemáticas disso, né? Então, tipo assim, o processo de estereótipo e caracterização, né? Nessa construção de imagens, todas essas imagens aqui são construídas através de IA, menos essa imagem aqui, né? O desafio na consistência da narrativa, por quê?
Porque quando a gente pega essa imagem aqui que vocês estão vendo, isso aqui aconteceu acho que tem menos de um mês. Isso aqui é uma igreja evangélica, onde um rapaz resolveu pegar imagens de jovens adolescentes, mulheres, jovens adolescentes, e jogar na IA e transformar o corpo delas e sexualizar o corpo dela como se fossem corpo de mulheres adultas. Então, ele botou seio, ele botou o cabelo grande, ele botou uma roupa apertada, e aí elas estariam dentro de uma igreja e colocou elas para dançarem dentro da igreja. Então, assim, você perde o direito total da sua imagem, e vocês podem perceber que sempre são mulheres, porque é esse lugar que o corpo da mulher está. Dele ser remodelado diante do discurso que vai ser tratado e que vai ser estereotipado. Né? Então, isso aqui foi bem recente, isso aqui tem menos de um mês. E aí eu encontrei essa imagem e joguei aqui. Essa aqui foi de uma deputada do Rio de Janeiro, que ela queria construir uma imagem dela com roupa, enquanto uma mulher negra na política, na favela da Maré. E aí ela queria usar o pixel da Disney, né? Aquela artezinha da Disney e tudo mais. Quando o ChatGPT devolve a imagem para ela, devolve ela sendo uma mulher negra com uma arma na mão e a favela extremamente bem estereotipada atrás. Mas aí quando você pede para esse teste foi eu que fiz. Quando você pede para você fazer a imagem de uma mulher branca na favela, ele te dá uma outra coisa, né? Essas mulheres, elas não estão com arma na mão, elas estão dentro de um padrão, as roupas delas estão muito bem escolhidas, e não necessariamente essa parte é a favela em si, no que a gente conhece, vamos falar assim, de maneira nua e crua do que seria uma favela, né? Então, tipo assim, essa estrutura arquitetônica seria uma estrutura arquitetônica mais colonial, por exemplo, né? Então, isso não necessariamente corrobora uma favela que a gente conhece hoje no século XXI, vamos falar assim, né? E tudo mais, e esse morro aqui. Então, assim, você vê que é uma construção idealizada de quem perpassa dentro dessa imagem. E aí, essas outras duas imagens é esse processo de trazer crianças construídas através da IA. E aqui são crianças literalmente grávidas, né? E aí a gente tem inteligência artificial, a gente tem aplicativo, a gente tem várias coisas para poder fazer esse tipo de brincadeira, porque as pessoas acham que isso é legal. Assim, se eu fosse uma criança, como eu seria se fosse eu grávida? Aí você põe uma foto sua, e dentro dessa foto ela põe você enquanto criança e coloca você com uma barriga, assim, a coisa mais normal do mundo, que não é. E essa imagem também, ela é uma construção de trazer essa criança nessa construção de que ela quer ser adulta, né? O processo de adulterização através das redes sociais do que é entregue a elas. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente traz isso para esse universo de crianças e adolescentes, a gente precisa entender que o uso da inteligência artificial ela é problemática em várias instâncias, de maneira cognitiva também, né? Então, segundo essa pesquisa da TIC Kids, a TIC Kids ela faz pesquisa anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? Então, essa pesquisa foi do ano passado, né? Então, assim, quando eu trago essas imagens, é para a gente entender que isso não está muito longe da gente. Pode ser que os filhos de vocês não façam isso, mas tem um coleguinha ou tem uma coleguinha, um amiguinho que não tem supervisão e acaba fazendo isso, né? Então, assim, 65% das crianças e adolescentes já usam e fazem algum tipo de uso de inteligência artificial, seja para criar conteúdo, seja para fazer pesquisa, seja para buscar qualquer tipo de informação, seja para criar textos e imagens, né? E aí, dentro desses textos e imagens, eu tenho me situado num lugar de, tipo assim, de fazer construção de bullying e racismo dentro da sala de aula, né? De você construir essas imagens nesse meio, né? E 10% sobre problemas pessoais e emoções, que aqui é aquele momento que a inteligência artificial passa a ser amiga da criança ou do adolescente e ela acha que a inteligência artificial vai ser a melhor amiga dela. E é aqui onde está o maior índice de suicídio que tem acontecido nos Estados Unidos. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais de 50 processos nos Estados Unidos de familiares que, de alguma forma, perderam seus filhos por conta da inteligência artificial, de algum tipo de relacionamento que acabou dando em seguimento
a isso, né? Então, é a gente entender que a inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia enquanto adultos, mas ela também já está no dia a dia dessas crianças e adolescentes, né? E aí pode passar. E aí, como mediar essa interação de adolescentes com a IA? Eu trouxe 5 pontos, mas o principal que eu queria trazer é, quando a gente tem qualquer tipo de inteligência artificial, pelo menos as norte-americanas, eu não fiz isso com as asiáticas, mas eu fiz com o ChatGPT, eu fiz com o Gemini, eu fiz com o Claude. O Claude não necessariamente é uma IA usada muito por crianças, mas ela é uma IA muito utilizada, né? Ela tem uma boa usabilidade. Quando a gente vai usar, a gente pode configurar essas inteligências artificiais para quando essas crianças quiserem usar. Porque não adianta eu falar aqui para vocês, tirem a inteligência artificial dos seus filhos. Eu não posso falar isso, porque se elas quiserem abrir o WhatsApp, elas vão abrir o WhatsApp, elas vão conseguir usar a IA. Se elas quiserem abrir o Instagram, elas vão conseguir usar a IA. Se elas quiserem abrir o Facebook, elas vão conseguir usar a IA. Então, não tem como... Se elas forem abrir o Google, elas vão conseguir usar a IA. Então, não tem como falar, hoje em dia, dizer, tirem o celular das crianças, né? Mas, assim, vocês conseguem configurar, antes de passar o celular, o tablet, não sei, o computador, enfim, para a criança, é fazer essa configuração da mesma maneira que se faz a configuração quando se compra o celular e dá para a criança, né? Então, isso dá para fazer... e aí vocês entenderem que as pesquisas que vocês fazem na internet é um tipo de pesquisa. A pesquisa que a criança faz na internet ou com o uso de inteligência artificial, ela é outra. E aí também é entender, porque, por exemplo, vocês não vão dar um livro para o filho de vocês, sei lá, que fale sobre violência, por exemplo, alguma violência assim. Então, não necessariamente você quer que ele faça essa pesquisa na inteligência artificial. E aí também é conduzir esse diálogo com essa criança para poder entender o que está sendo usado e como está sendo esse uso de IA. E aí a mesma supervisão que se faz de rede social é fazer uma supervisão de IA também e entender para poder corroborar, né? Então, tipo assim... E entender também essa parte, né? Proteger as informações pessoais, como eu falei lá atrás. Tudo que a gente coloca atualmente, porque assim, a partir do momento que a gente abre uma conta na inteligência artificial e a gente põe eu aceito, quando a gente clica lá eu aceito e tem as letrinhas miúdas, dentro das letrinhas miúdas a gente também está corroborando que a IA use as nossas informações da maneira que elas quiserem para poder contribuir. Então isso também serve para a criança, porque a gente sabe o que é um dado sensível. Uma criança não necessariamente sabe o que é um dado sensível. Pode passar, por favor. Já está acabando. E aí eu fiz esse teste hoje para vir. E aí eu botei assim, como configurar o Gemini para os meus filhos usarem com segurança. Então, se você, tipo assim, Dindara, não sei configurar o Gemini, como que faz? Vocês fazem alguma pergunta muito semelhante a essa. Se vocês quiserem adicionar a idade do filho de vocês, gênero, sexo, raça e por aí vai, vocês podem. E aí ela vai dar o passo a passo técnico. E vejam, se vocês põem eu botei assim só para poder trazer para vocês, né? Então, se eu escrevo de uma maneira simples, ele vai me dar um passo a passo simples. Se eu coloco mais informações, ele vai me dar mais informações, né? Então, tipo assim, se tem alguma informação muito sensível que você não quer que seu filho veja, sei lá, por exemplo, né? Ou que não quer que ele construa sobre a perspectiva de construir imagens, né? Para não correr o risco dele sexualizar corpo de mulheres e adolescentes e tudo mais. Você pode fazer essa movimentação e aí ela vai te dando esse passo a passo, né? E é entender, gente, que isso é um passo a passo que não é 100% confiável, mas é uma possibilidade da gente conseguir angariar um espaço mais seguro para poder fazer o uso de IA para crianças e adolescentes. Pode passar. E aí, para terminar, como o ECA Digital pode contribuir na defesa das crianças e dos adolescentes? Eu só trouxe essas duas imagens, né? A gente sabe o que é o ECA, né? A gente sabe que o ECA Digital ele vem exatamente para atualizar o status da criança e do adolescente dentro do ambiente virtual, porque é isso, nos últimos nos últimos 5 anos a gente tem tido muita coisa, a gente tem visto muitos casos. Não necessariamente está dentro da bolha da gente, mas assim, nos últimos meses aí o Felca fez um mini documentário que está no YouTube, quem não viu, super recomendo que veja, porque ele realmente traz, ele mostra como o algoritmo faz, ele mostra como infelizmente os pedófilos fazem para conseguir imagens e tudo mais. E aí eu trouxe esses 2 casos, né? Essa é uma garota que ela é menor de idade, a Camilinha, não sei se isso chegou na vida de vocês. E ela, por exemplo, botou plástica com 16 anos de idade. Ela é o caso perfeito
de processo de adulterização. Assim. Ela entra nas redes sociais fazendo dança, ela sai e aí é muito interessante de como isso chocou as pessoas. Ela é da Paraíba, de Cajazeiras, eu sou de João Pessoa, também da Paraíba. E aí teve essa denúncia, que foi o Felca que fez essa denúncia através do documentário dele, desse rapaz que eu esqueci o nome, que hoje ele está preso, hoje o companheiro deles estão presos, e eles são do interior da Paraíba. E tem uma coisa que é muito comum no Norte e Nordeste, talvez não seja tão comum aqui no Sul, Sudeste, enfim, que é você tirar pessoas em situação de vulnerabilidade do interior, do sertão, e levar para a capital. E botar essas pessoas numa situação análoga de trabalho, como trabalhadora doméstica, você pega uma criança para cuidar de outra criança. Isso é muito comum no Nordeste, muito comum, muito comum. Inclusive, eu fui criada, ela é uma amiga, assim, na infância. Eu morava no 202, ela morava no 303. Ela tinha 15, 16 anos, ela cuidava de uma criança de 5 anos de idade. Hoje, quando saiu esse caso à tona, eu entendi isso. Então, eu convivi com isso no meu condomínio. E aí esses dois rapazes tiram ela e outras pessoas, mas ela foi o caso mais emblemático do interior, vem para João Pessoa, vem para a capital, e aí é isso, né? Esse processo de você dançar o funk, dançar os vários ritmos, que aí você vai sexualizar o corpo, você vai botar roupa curta, você vai botar roupa decotada numa criança, e não é isso que você precisa personificar para uma criança, não é esse espaço, né? Então, quando ela é menor de idade, ela põe o silicone, ela passa por um aborto, ela casa, ela tem relações sexuais com vários outros adolescentes, e tudo isso sobre a tutela desses rapazes. E contra isso, ele dava XPTO dinheiro para a família dela, que ficava lá no interior. Então, isso é só um dos vários casos que a gente tem, né? Então, o ECA, ele vem nesse lugar de entender que essas crianças e esses adolescentes, eles também precisam de um espaço de defesa, pode passar, para poder, por exemplo, que isso não aconteça, né? Então, na prática, o ECA digital, ele vem nesse lugar de diminuir esse processo de adultização, né? Que é o que a gente mais tem. Então, por exemplo, quando a gente tem 10 anos de idade e a gente ganha um presente, meu irmão, o mundo se acabou ali naquele presente. A gente vai criar o hiperfoco naquele presente. A gente não vai abrir, a gente vai rasgar o presente, a gente vai brincar com o presente, com o brinquedo. Se for roupa, a gente vai querer usar roupa até não aguentar mais, até a roupa ficar fedida. A gente vem desse processo. Atualmente, não é esse processo que crianças e adolescentes vêm, não necessariamente. Elas ganham brinquedo, elas não necessariamente brincam com brinquedo, elas tiram foto, elas postam nas redes sociais e depois elas não brincam, elas querem aprender a dancinha da moda, elas querem postar isso, elas querem usar uma roupa, elas querem usar uma maquiagem. Então, o ECA ele vem nesse lugar de tentar delimitar um pouco e proteger um pouco mais através dessas plataformas, né? Que o que tem mais impulso é TikTok e Instagram. Então, o ECA digital ele vem um pouco para garantir isso, né? Esse controle, e também ele passa a dar responsabilidade para as plataformas, porque antes nem isso a gente tinha. Então, a partir do momento que essa responsabilização vai para a plataforma tem que entender que isso é um conteúdo sensível. Então, como que isso é construído e como que a gente protege essas crianças e esses adolescentes para que isso não passe por um processo de sexualização ou um processo de adultização dentro das redes sociais. Então, o ECA digital também ele vem muito nesse lugar de pensar essa proteção. Eu acho que acabou. Eu pensei que tinha mais alguma coisa. Gente, mas é um pouco disso. Só volta um pouquinho, por favor. É um pouco disso que eu queria falar. E aí lá tinha uma discussão sobre racismo algorítmico. Eu acabei quase não trazendo a discussão sobre racismo algorítmico. Mas eu trouxe essa imagem que não está muito boa, mas o processo do racismo algorítmico, ele nada menos e nada mais do que a gente pegar o racismo que já está estabelecido enquanto um racismo estrutural dentro da nossa sociedade e aí você passar isso dentro de um prompt, né? Ou construir de uma maneira que você consiga corresponder a uma imagem ou uma construção de algo que vai corresponder a esse racismo algoritmo fazendo uso de inteligência artificial, de alguma maneira, né? Então, isso aqui é uma perpetuação do racismo que a gente entende que existe na sociedade, e aí os vários tipos de racismo. E aí, a partir do momento que a gente tem uma inteligência artificial, ela também vem para reafirmar não só o racismo, mas várias outras discriminações,
também. E aí o racismo algorítmico acaba sendo uma delas, né? E um outro tipo de discriminação algoritmo que existe é as construções de imagens sob uma perspectiva muito bela, né? Então, se você jogar assim, traga uma imagem sobre a Amazônia, sobre a região norte, né? Então, tende a trazer uma imagem sempre muito suavizada, como se no norte só tivesse mata, como se não existisse uma população, como se não existisse shopping, como se não existisse uma vida como aqui existe e lá também existe, né? Então, perpassa muito por esse lugar. Atualmente, e como eu estudo as versões do ChatGPT no meu mestrado, né? Atualmente, o ChatGPT, especificamente o ChatGPT, tem uma dificuldade maior de você criar alguns tipos de imagem que vá ser discriminatória, mas ainda assim não é impossível. Porque dentro da inteligência artificial, isso é uma coisa que eu queria muito dizer para vocês, existe o banco de dados. E o banco de dados, ele nada mais é do que um padrão do que é visto pela sociedade. E ele é construído majoritariamente pela branquitude. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial norte-americana. Então, o que eles entendem como asiático, latino, brasileiro, branco, caucasiano, vai perpassar pelo banco de dados. Isso é uma coisa que eu tenho constatado nas construções das minhas imagens de mulheres negras, assim, né? O que é uma pessoa raivosa, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa numa imagem de poder. Então, por exemplo, nas minhas análises, ele pouco me entrega mulheres negras num espaço de poder. E se ele entrega, essa imagem está enviesada. Então, ela é uma mulher negra com uma cara de raiva, ao lado dela tem um homem branco construído no espaço de poder, ou ele está mais abaixo, ou ele está mais acima. E tem vezes que aí ela não entende que eu quero uma imagem de uma mulher no poder. E aí eu tenho que reescrever esse prompt, que nada mais é a mensagem que eu vou enviar para essa inteligência artificial, para ela poder entender o que eu quero, né? Então, é um pouco disso, é muito mais complexo. Existe um mundo dentro de inteligência artificial, de algoritmo, para a gente poder construir, para a gente poder pensar uma cartilha, sei lá, enfim, uma possibilidade, mas há um pouco disso, assim. E aí, as inteligências artificiais, elas criam seus códigos de segurança. Então, cada IA tem o seu código de segurança. Então, não é uma coisa conectada e formulada por todos. Então, se vocês abrirem 5 IAs diferentes, são 5 seguranças e 5 regras diferentes, e aí é ficar muito atento a isso e entender que todas as IAs vão ter problema, e aí a inteligência artificial é um fator limitante e nós, seres humanos, que vamos dar a formulação que a gente quer. Mas, para isso, a gente precisa construir um bom prompt, um bom texto e com menos viés possível. Então, se eu quero a imagem de crianças brincando, se você não dizer qual é a raça, se você não dizer qual é o gênero, se você não der detalhes, ele vai dar o que é o padrão, que são crianças brancas, que são crianças loiras, que são crianças brincando. Falando isso porque eu fiz esse teste, eu botei, quero crianças brincando na piscina. Ele só me entregou crianças brancas. E aí enfim, a gente vai fazendo esses vários testes, né? Então, é entender que quando a gente for usar a inteligência artificial, a gente tem que formular esse texto muito bem, assim. Se eu quero uma criança negra, eu tenho que escrever que eu quero uma criança negra. Se eu quero uma criança asiática, eu tenho que entender que eu quero essa criança asiática. Se eu quero essa diversidade, eu tenho que deixar posto na minha IA que eu quero diversidade, porque se a gente não formula, ele vai dar o que está enviesado. E o que está enviesado nada mais é que é uma construção da branquitude, até porque tudo isso é construído sob a perspectiva da branquitude. Então, é compreender todos esses vieses positivos e negativos, e era um pouco disso que eu queria falar. Muito obrigada. Se você vai alimentando várias vezes, a IA começa a entender de outro jeito, enfim, a gente pode mudar o que a IA pensa? Essa é a pergunta. Assim, o que ela vai dar como resultado, se tiver, por exemplo, vários bombardear que crianças na piscina... Entendi. Então, não, a gente não consegue mudar o que a IA pensa. Não. Porque, assim, basicamente, a inteligência artificial, ela é tipo assim, é um grande armário, vamos pensar aqui, um armário com muitos sapatos, com milhões de pares de sapatos. E aí, ela vai fazer e ela vai concatenar as várias possibilidades de pares de sapatos que a gente pode ter.
Então, a IA ela vai fazer um cálculo, porque a IA nada mais é do que um cálculo, que ainda tem isso. A IA, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um cálculo matemático. Então, ela vai trazer todas as possibilidades dentro desse cálculo matemático. Então, tipo assim, se você pedir 1000 opções e dentro do cálculo matemático que a IA vai fazer, se tiver 1000 opções, ela vai te trazer 1000 opções, entendeu? E aí depende também depende muito de qual inteligência artificial que a gente está usando, assim, né? Eu estou falando de ChatGPT e Gemini porque são as mais populares. Então, a gente não consegue mudar o pensamento da IA, porque é nada mais, nada menos que esse grande armário, e aí ela vai fazer todas as dízimas possíveis de possibilidades para poder entregar a imagem da piscina. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente, basicamente, vai conversar com a IA para ela calcular e entender as possibilidades do que a gente quer, por exemplo. E a gente faz esse teste, e aí ela vai conseguir dar essas opções para a gente. Mas isso não vai mudar a estrutura. Por exemplo, não é você perguntar 1000 vezes, 1000 pessoas perguntarem, aí não muda? Não. Então, quando a gente joga essas informações na IA, isso eles têm... O ChatGPT, a gente joga várias informações, e eles têm um banco de dados para poder receber isso, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai tendo as atualizações, por exemplo, do ChatGPT, do Gemini e tudo mais. E aí, através dessas atualizações das IAs, passa a ter uma mudança. Mas isso não necessariamente vai fazer com que tudo mude, por exemplo. Porque, por exemplo, eu estou há 2 anos estudando a construção de imagens de mulheres negras na política. A IA continua me dando vieses. Por exemplo, se eu não coloco dentro do meu prompt que eu quero uma mulher negra gorda, a IA não me traz a imagem de uma mulher negra dentro da política gorda falando num púlpito, por exemplo. Por exemplo, nas minhas imagens, sempre nas imagens que eu construo de mulheres negras em reuniões e tudo mais, sempre tem imagens de homens brancos, mesmo que eu ponha no meu... Porque é isso, né? Aí tem as imagens fantasmas, né? Tem várias outras coisas, assim. Então, por exemplo, quando eu pedi nos meus testes, assim, eu quero a imagem de mulheres negras, e aí eu coloco uma deputada, uma vereadora, uma presidente, sei lá, vou botando vários perfis. Quando eu coloco essa imagem lá, eu falo exatamente o que eu quero que a IA construa para mim. Tipo, eu quero uma coisa muito foda. E aí, ela me dá essas mulheres. Mas a IA coloca vários homens brancos dentro da imagem que eu não pedi. Entendeu? Porque é isso, ela tem o seu viés, ela tem a sua contribuição, ela tem a sua porcentagem, ainda que seja pouca, ainda tem uma porcentagem dela entender, que é o que eu estou entendendo na minha pesquisa de mestrado, que ainda que eu construa essas imagens e peça só mulheres, vai ter essa consolidação de homens brancos. Quando os homens brancos não aparecem na minha imagem, por algum motivo aparece a bandeira dos Estados Unidos. E eu nunca pedi a bandeira dos Estados Unidos, mas ela aparece lá. Também tem essa opção também. E aí, nessas IAs colaborativas, sabe o que você vai... Você não, no caso eu, né? Mas que esses bancos de dados são mais colaborativos, que tem possibilidade de ser crítico, em outros lugares. Diminui, você sabe se tem menos desses vieses ou se... Então, todas as construções de bancos de dados vão ter vieses, né? Gemini e ChatGPT são bancos de dados norte-americanos, então a gente vai ter os vieses norte-americanos. O que eu senti das inteligências artificiais asiáticas é que eu consigo ter menos vieses, né? Mas as IAs chinesas, por exemplo, eu usei mais de contexto textual. Então, quando eu testei, tiveram menos erros de contexto histórico, né? Então, quando eu faço um comparativo de IAs, eu entendo que tem menos viés. Porque o que acontece? É isso, se eu peço para a IA fazer a minha lição de casa, ela tem que me dar algum contexto, assim. Ela vai me dar algum contexto diante do que eu estou perguntando para ela. E aí o que a gente consegue entender é que vai ter um viés. Mas eu entendi que as asiáticas, elas são um pouco menos pior. Porque a gente vai entrar numa discussão de geopolítica, a gente vai entrar num outro lugar. Mas eu senti que é menos problemática, é menos sintomática, assim, sabe? Eu sinto que está menos enviesado nesse sentido, assim. No nosso contexto da escola, a gente teve uma formação digital no começo do ano, e a gente falou muito sobre o ChatGPT, assim, ele tem mais esse lugar de
de não ser o ideal para a gente usar no âmbito da escola, tem esse lugar de não ser uma boa plataforma, um bom recurso, ou ele ficou com essa fama ruim, assim? Porque ele é ruim mesmo, mas assim... Ele é ruim, mas todos são ruins. Exatamente. Pensando na escola, assim, com as crianças, a gente não faz, né, com as crianças, mas no nosso uso como professores, ele tem mesmo esse lugar, é verídico isso ou não? Então, na minha pesquisa eu uso o ChatGPT. Mas assim, ó, é porque depende muito, assim. Então, tipo assim, por exemplo, eu particularmente eu não gosto de usar o OpenAI. Eu prefiro usar o Gemini. Mas, por exemplo, no sentido de memória e de guardar projetos ou construir projetos, se você quiser construir um projeto, o ChatGPT ele vai te dar coisas que o Gemini não vai te dar, né? Tipo, de você construir um histórico de um projeto que você está fazendo com a escola ali. Cara, é isso, assim, eu acho que todas as IAs vão ter seus problemas. E aí, o que seria o ideal, ou o que estaria dentro de um mundo mais perfeito, é a gente, antes de usar a inteligência artificial, é a gente retroalimentar essa inteligência artificial. É meio que isso, é conversar com ela para ela poder entender o que você está querendo. Então, por exemplo, se você vai construir texto, se você vai construir mais, é entender que tem que ter um discurso de diversidade e inclusão ali dentro para ela poder entender o que ela está te entregando. Porque é isso, não adianta nada a gente também pedir as coisas para a IA e a gente não colocar esses pontos de atenções. Então, por exemplo, dentro de uma escola a gente sabe que existe uma diversidade de crianças, né? Então, isso textualmente ou imageticamente precisa estar. Então, é entender que tem que estar conectado diversidade e inclusão. Entender também que depois que a IA faz esse material, esse documento, a gente tem que como é que se fala? A gente tem que olhar esse material, a gente tem que entender, a gente tem que corrigir, às vezes tem que corrigir 2 ou 3 vezes mais. Não recomendo pedir informações, tipo assim, me dê uma notícia de X coisa que aconteceu. A IA não é o melhor lugar para poder você fazer isso. Eu acho que é usar o velho e bom Google mesmo, copiar lá o link, conversar com a inteligência artificial, jogar essas informações dentro do ChatGPT, do Gemini e construir esse papo com ela, realmente construir mesmo. E aí depois você falar, diante de todas essas informações que eu trouxe para você, dentro desse espaço, dentro desse território, dentro dessa amostragem do que eu trabalho e tudo mais, me dê essas imagens. Me ajude a construir uma aula para crianças com baixa visão. Sei lá, estou chutando aqui, tá, gente? E aí ela vai construir isso. Mas é isso, você vai precisar revisar o trabalho da IA. E aí você entender, eu quero fazer isso, eu quero ficar corrigindo o trabalho da IA, ou eu quero construir o meu trabalho e talvez usar a inteligência artificial numa ferramenta para melhorar o meu trabalho ou trazer possibilidades nas quais eu não pensei. Porque a IA nada mais é que um grande banco de dados. Então, ela pode trazer várias outras formas de pensar aquilo que você pensou e corroborou para o seu trabalho. É uma outra forma de você usar a inteligência artificial. Mas é isso, não tem inteligência artificial melhor, perfeita, todas vão ter seus erros. E é ter que corrigir, gente, vai ter que corrigir. Porque ela pode te dar informações que não existem, ela pode botar informações fantasmas, ela pode aumentar, ela pode super relativizar os textos, entendeu? Então, tipo... Tudo isso é você entender que você vai ter que corrigir aquele trabalho. Aí você tem que entender se você quer que ela seja uma ferramenta para aumentar o seu trabalho ou se você quer se tornar... você quer que seu trabalho seja feito pela IA. É entender mais ou menos um desses pontos aí. E aí ela vai te ajudar. Acho que é um pouquinho disso. E até tem um caso engraçado que hoje em dia acho que o negócio de imagem já está mais avançado, assim, mas eu lembro que as primeiras situações de imagem, por exemplo, no ChatGPT, tinha tipo uma trendzinha que eles falavam assim, você pedia a construção de uma imagem com base nas suas interações. Sim. Né? Então, eu pedi lá, qual seria a minha imagem com base nas interações? Ele entendeu 50% do trabalho, né? Porque o cara fala de regimento, fala de não sei o que, ele... A minha IA acha que eu sou um homem. Ele pensou no direito. Por exemplo. Ele entendeu que eu fiz isso. Mais branquíssimo, né? Nunca imaginou. Eu tive que ficar avisando pra ela várias vezes, mas eu sou um cara negro. Aí ela foi avançando e chegando lá.
Mas assim, o que eu percebo da IA é assim, ela ajuda, mas é isso, ela te dá outras possibilidades, ela acelera um processo que você até saberia fazer, mas você precisa talvez de mais tempo, sei lá, vai construir uma planilha e ficar buscando quais são as fórmulas, ela te ajuda nessas coisas e tal. Então, eu acabo falando assim, acho que a nossa geração, as pessoas mais velhas, elas conseguem ter um trabalho com a inteligência artificial numa linha assim, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu quero chegar e eu tenho totais condições de questionar essa IA. Lógico, você não lê, mas eu tenho totais condições de questionar essa IA. Às vezes ela dá uns absurdos, você pergunta alguma coisa e vem um absurdo. Então, mas eu acho que quem tem a informação, acostumou a buscar essa informação de outra maneira, consegue fazer essa crítica. O que eu acho que é um pouco mais difícil, e aí depois que eu coloquei a pergunta do milhão, como trabalhar com as crianças e os adolescentes essa ideia, né, de que assim, a IA, cuidado, tá? Assim, porque talvez por não ter esse conhecimento, por não ter se acostumado a fazer pesquisa, a produzir as coisas de uma maneira diferente, eles podem tomar muitas vezes o que aparece ali como uma extrema verdade. Assim, né? Exatamente. Eu comparo um pouco, talvez, a nossa geração foi quando surgiram os sites de pesquisa, né? Coisa do Google, durante muito tempo a gente teve que ficar combatendo, ó, o Wikipedia não é... Calma aí, qualquer um coloca lá. Então, Sim, exatamente. eu acho que hoje a gente tem a IA nesse lugar, então vamos trabalhar isso com os nossos jovens. Tá, então, realmente a pergunta do milhão. Isso aí eu não estou estudando mesmo. Tem que Não... voltar a Barça. Da Barça. Começa daqui, aí depois você chega lá. Só depois você pode usar a IA. Ou não, faz uma prova, faz uma avaliação e aí vê. Então, só voltando duas coisas. Eu fiz esse teste com a minha IA e a minha IA continua achando que eu sou um homem branco de 40 e poucos anos. Ela não entende o que eu faço, mas é isso. São os dilemas de usar uma inteligência artificial. Porque ela entende isso, assim. Tem uma pesquisa atual que mais de 40% de jovens e crianças atualmente não conseguem interpretar o que é inteligência artificial e que não é inteligência artificial. A gente começa por esse dado. O que acontece? Crianças e adolescentes, elas estão dentro de um processo de formação biológico, neurológico, de compreender o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então, nesse processo dessas infâncias e dessas adolescências, isso está sendo construído. E isso está sendo construído dentro da sala de aula também. Dentro da sala de aula, em casa, nos múltiplos esportes, nas múltiplas atividades que essas crianças estão fazendo. Eu acho que uma das grandes possibilidades que podem ser feitas, assim, pensando e falando ao mesmo tempo, é entender que a gente tem uma disciplina que às vezes a gente não valoriza muito, que é a disciplina de português. A disciplina de português, talvez, não sei se tem algum professor de português aqui, ou literatura, mas pode ser uma boa saída. Ou as disciplinas de geografia e história podem ser uma boa saída. Não sei se tem professores de geografia ou história aqui, mas pode ser uma boa saída. Porque o que acontece? As disciplinas de português tem as disciplinas de literatura, tem a parte de leitura, tem a parte de aprendizagem, da gente entender o mundo da fábula, de entender esse mundo da Disney, a literatura brasileira, né? A gente vai ter essa múltipla literatura, brasileira ou não. Então, ela já traz uma realidade para esses jovens, assim, sabe? Delas entenderem a realidade. Eu acho que isso é uma possibilidade. E passar a interpretar isso no sentido delas entenderem que, tipo assim, ó, isso aqui é real. E elas entenderem, tipo assim, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é possível. Passar por esse lugar desse entendimento para elas poderem começar a construir, talvez, de uma forma melhor e mais imediata, porque é isso, a inteligência artificial ela se atualiza muito rápido. E a inserção dela nas nossas vidas, a gente não está pedindo, né? Não tem um pedido. Né? Então, eu acho que esse lugar da busca da leitura com crianças, com adolescentes na escola ou em casa, eu acho que ele é muito importante no sentido dessas crianças entenderem, poderem interpretar as histórias e entender o que é aquilo ali. Eu acho que ali é um passo. As disciplinas de geografia e história, não que química, física não sejam disciplinas importantes, mas é porque elas são mais exatas,
né? Eu acho que a disciplina de História e Geografia, elas podem nos ajudar a entender o que é histórico, o que é fato. Gente, não é sobre direita, não é sobre esquerda, não é sobre política, mas a gente entender o que é fato, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o processo de colonização, a gente sabe que existiu a escravidão, isso é um fato. Isso não é uma coisa que precisa ser discutida. Isso é um fato. E a gente sabe que dentro do processo de escravidão, corroborou para várias coisas que ainda existe atualmente no nosso país, por exemplo. Isso é um fato. Então, uma aula de história e uma aula de geografia, ela faz com que essas crianças elas passem a entender e passem a ter percepção do que é território, do que é história, de como essas histórias elas são construídas, de como que a gente tem que interpretar, como que a gente tem que entender isso, por exemplo. Recentemente eu trabalhei com isso, eu construí uma campanha sobre isso, então é o que vai vir na minha cabeça. O fim da escala 6x1, né? A tão famigerada escala 6, o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1 é um projeto que está sendo discutido há anos. Existe um momento político que corrobora para voltar e ser discutido. Isso é um fato. Então, como que a gente entende isso? Como que a gente entende se isso vai ser positivo ou negativo? E aí até essas discussões com crianças e adolescentes, obviamente dentro da percepção da idade dessas crianças e fazendo com que elas tenham suas próprias opiniões sobre os fatos. De novo, não é sobre direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, não é sobre isso. É sobre elas entenderem que tem alguma coisa acontecendo no mundo, isso influencia a vida delas, isso influencia a vida dos pais, de maneira positiva ou de maneira negativa, e como que isso afeta, como que ela vê isso. Porque, por exemplo, quando a gente vai sair com um filho, um sobrinho, a gente chega para a criança e fala assim, você quer usar que roupa? Aí a criança faz assim, eu quero ir de super-homem, sei lá. Aí a criança quer ir de super-homem. Ela consegue ter algum tipo de discernimento sobre o que ela quer vestir, sobre diante de uma construção que foi feita e permeada durante dias, semanas, meses e anos para ela construir aquilo ali. Então, é meio que isso, assim, né? Então, é construir essa base de conhecimento, de ensinamento. E, tipo assim, infelizmente, o livro da princesa não vai ser mais o livro da princesa, assim, sabe? É tipo assim, a princesa desmaiou. Nossa, mas... e o cara foi lá e beijou ela. Nossa, mas você acha mesmo que o cara... Entendeu? Você vai ter que fazer a criança a ter um raciocínio mais pragmático sobre a parada para quando ela for usar a inteligência artificial... ela receber uma imagem ou um texto, ela conseguir interpretar aquele texto diante do que está sendo construído sobre a base curricular e familiar que ela está tendo, assim. Eu acho que isso é uma possibilidade, assim. Eu estudei no IPI, que era um colégio, o Instituto Pessoas da Educação Integrada, e aí, por exemplo, a gente tinha essas construções, né? Então, por exemplo, quando a gente lia os livros, a gente tinha coisas que a gente tinha que responder sobre esses livros, assim, que a gente tinha que interpretar esses livros. Então, quando você me fez essa pergunta, eu lembrei dessa atividade, porque a nossa professora de português, ela perguntava assim, mas qual que era o problema do livro para você? Porque existe o problema do livro, mas existe o problema do livro de como ele é dado para mim, porque esse livro vai me tocar de uma maneira diferente, né? Mas a minha construção sobre a opinião, sobre o fato, sobre o que é dado, ele está sendo construído diariamente. Então, isso passa a ser um trabalho a mais para os pais, e um trabalho a mais para os professores. E aí é realmente abrir uma inteligência artificial dentro da sala, botar prompts e coisas que deram certo, coisas que não deram muito certo, e trabalhar a interpretação com essas crianças e trazer a realidade à tona com essas crianças para elas poderem entender. Eu acho que é um pouco desse caminho, assim, fatos e fakes. E nessas discussões, o professor colocava a gente numa roda para a gente procurar, para a gente desenvolver o pensamento crítico de por que essa propaganda é diferente das outras, né? E esse caminho todo me levou assim a estudar, fazer cursos extracurriculares com esse professor de realidade sociopolítica, e eu fui parar para fazer um curso de propaganda ideológica. E aí eu aprendi sobre propaganda política, aprendi como que o Hitler, por exemplo, influenciava na opinião das pessoas, né? E aí eu acho que tem uma questão assim da parte de semiótica, né? Que é você pegar uma coisa e ver aquilo além do significado. Sim. Né? Ou ler um texto e falar, esse texto ele está induzindo você a pensar sobre alguma coisa, um texto político, ter né? Ou ele
eu acho que esse caminho dos pais, da escola, de desenvolver o pensamento crítico, eu acho que é muito importante, de ler, não só ler para responder o exercício. Exatamente. Porque é exatamente isso que a inteligência artificial vai dar. Se as crianças usarem a IA para fazer a lição de casa, a IA vai dar a resposta mais fácil que tem, mas não necessariamente vai dar a melhor resposta que tem, assim, né? E aí, as disciplinas de História e Geografia são disciplinas que a gente tem a liberdade de construir o pensamento crítico, da gente entender o que já aconteceu, do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer, para poder construir. E aí eu acho que é fazer esse trabalho mesmo de botar na mesa. Complementar uma visão um pouco mais pessimista do que você está falando, né? Porque eu sinto que esse trabalho de desenvolver pensamento crítico, os professores sempre fizeram, né? Os bons professores, enfim. E o adolescente, especialmente, né? A criança e adolescente tem um lugar de querer achar atalho na vida para fazer outra coisa. Sim. Isso é um fato, isso sempre é um fato, todos nós fizemos isso, né? Quem nunca deixou de ler um livro e chegou na véspera e ficou tentando achar um resumo que não tinha na internet, imagina hoje. Então isso tudo para dizer que isso é dado, isso é pouco, sempre foi. Agora, quando a gente pensa, né, o Paulo falou, as pessoas adultas e tal têm senso crítico, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive recentemente que contrapõe esse ponto de um jeito que me deixou, assim, muito preocupado. Eu abri recentemente, uns 3 meses atrás, no mês de janeiro, uma vaga para uma pessoa produtora de conteúdo Didático. Fizemos uma pré-seleção dos currículos das pessoas que tinham um currículo para tal. Iniciamos um processo de troca de mensagens em entrevista meio assíncrona. Uma primeira parte escrita. Vocês não têm ideia do volume de coisa de IA que eu recebi. De pessoas que sabiam que estavam sendo avaliadas pela escrita delas, tipo, sabe? E aí depois a gente fez uma segunda fase que era por voz. E tinha pessoas que estavam lendo. Lendo. Então, gente, isso, pessoas de uma faixa etária, né? Acima de 30, que deveriam ter senso crítico, que são de fato produtores de conteúdo ou de conteúdo didático, alguma coisa assim, porque tinham lá LinkedIn, o currículo, etc, etc, e que tiveram cara de pau, que gente, pra mim, sério, de mandar uma resposta de uma pergunta de um processo seletivo de IA. E uma das minhas perguntas era como você explicaria bioma para uma criança de 5 anos? Aí eu vi uma resposta, vi a segunda, vi a terceira, eu vi a 10ª e dentro dessas 10 tinha 6. Feito. Era o mesmo raciocínio. Eu perguntei pro GPT como você explicaria o bioma para uma criança de 5 anos? E aí, tá vendo? Tava ali. Sim. Então, gente, assim, eu sinto ser a portadora das más notícias, mas se a gente pegar em perspectiva de que o adolescente sempre procurou atalho, de que os professores sempre tentaram imputar senso crítico, e de que os adultos estão usando IA desse jeito, eu não sei muito para onde a gente vai e como a gente vai chegar do outro lado, sabe? Mas eu sinto que uma discussão que tem sido pouco falada é do quanto IA não é para pesquisa. Mas IA não é para pesquisa. Mas as pessoas estão usando para ter lugar no Google e aquele, né, aquela completa. Sim. Porque vem coisa errada, mas vem coisa errada, mentira, inventada, assim, de uma forma muito robusta. Então eu acho que se a gente só puder dizer, se a gente só puder dizer para as crianças, assim, olha, se você pesquisar vai vir errado e eu vou saber que está errado, aí sim, mas aí é isso, né? Vira todo mundo profissional para trabalhar, para corrigir o que é IA, verificar e corrigir, mas enfim. Eu vou mais além. Gente, assim, eu tenho muitas problemáticas com inteligência artificial, né? A resposta que eu adoraria dizer é assim, eu acho que crianças não deveriam usar inteligência artificial, nem crianças nem adolescentes. Mas eu não posso chegar simplesmente e falar isso e tudo mais. Mas eu vou mais além, assim, teve um caso de um advogado que usou inteligência artificial para poder fazer a defesa do seu cliente. Isso tem acontecido cada vez mais, né? E isso é problemático em muitas instâncias, porque você está botando informações muito específicas de um caso dentro de uma inteligência artificial, e aí é isso. E aí a gente entra numa discussão que a inteligência artificial é norte-americana, então todas essas informações vão para algum lugar que não é para o nosso lugar, né? Então, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo da China. A China acabou de implementar o uso de inteligência artificial para crianças a partir de 3 anos. Eu não estou falando que o Brasil tem que fazer isso. Não é isso. A partir de 3 anos de idade, se eu não me engano. De 3 ou 5 anos de idade. Mas não é tipo assim, a criança vai abrir um computador e vai... Não, também não é nesse nível.
né? Eu acho que pensando para o Brasil, pensando o que a gente tem de educação, entendendo que nós temos um ensino público, um ensino particular, e é muito distante o acesso de inteligência artificial entre esses dois mundos, de escola pública e escola particular, talvez em algum momento, inteligência artificial, a construção do que é inteligência artificial ou de como ser usada, sei lá, talvez em algum momento se torne uma disciplina. Tipo assim, a gente já sabe, vocês devem saber que já existem graduações de inteligência artificiais, né? Então, talvez em algum momento isso vire uma disciplina, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental e médio. Sim, é uma realidade pessoas adultas cada vez mais usarem inteligência artificial para fazer isso, como você falou. Quando eu fiz o meu estágio docência, ano passado, 3 alunos foram reprovados por uso de inteligência artificial. E eu falei para eles, eu estou estudando inteligência artificial no mestrado, então se vocês forem usar, saibam usar. E eu dei uma aula de como usar, né? De como ter minimamente o senso crítico, assim, né? E de como as pessoas elas não têm dimensão. Então, por exemplo, meus pais são professores universitários, minha mãe é professora de história. Minha mãe está na sala de aula há mais de 30 anos. E aí ela foi pegar um aluno de PIBIC, que é uma dessas iniciações científicas na graduação, e aí a pessoa fez o trabalho final e entregou para minha mãe, feito na inteligência artificial. Vamos lá, minha mãe, só dentro de sala de aula, dentro de uma universidade federal, ela está há muitos anos, gente. Então, assim, minha mãe dá aula desde quando... Minha mãe deu aula em São Paulo, assim, desde quando o mundo é mundo, minha mãe está dando aula, assim, né? Eu sou filha, literalmente, de professores, assim. E aí, simplesmente, essa aluna de PIBIC deu o material para minha mãe e minha mãe falou assim, nem o aluno que eu acompanhei de PIBIC, de mestrado, de doutorado, me entregou um material tão bom quanto um aluno de PIBIC, que não vai ter essa incidência acadêmica e nem essas horas de leituras para poder me entregar tudo isso. Então, quando vocês estão na sala de aula, quando os professores estão na sala de aula, quando a gente está na sala de aula, porque eu também estou nesse lugar de sala de aula, a gente consegue entender a construção do conhecimento e do ensinamento que a gente está dando para esses alunos, né? Então, eu acho que é trazer isso para a sala de aula, para esses alunos entenderem as consequências do uso da IA, né? Já existe pesquisas dizendo que com o uso da inteligência artificial, crianças e adolescentes vão deixar de ter várias construções cognitivas por conta da IA, de nada. Então, eles vão deixar de aprender várias coisas, entender várias coisas e construir coisas cognitivamente, né? Então, eu acho que a sala de aula e os pais, eles estão meio que num lugar para diminuir essa problemática e fazer com que dentro das suas construções essas crianças e adolescentes possam ter minimamente ou o máximo de discernimento ao uso das inteligências artificiais. Artificial enquanto uma ferramenta de trabalho e não você pedir para a IA construir o seu trabalho. Gente, é isso, assim, tipo assim, é toda uma graduação, um mestrado, uma especialização, e aí o desafio é esse, como que você usa a inteligência artificial enquanto uma ferramenta? Então, por exemplo, se você tem uma ideia ou se você tem uma planilha, se você tem trabalhos muito práticos, realmente a inteligência artificial ela pode fazer para você uma planilha, alguma coisa do tipo assim, né? Mas é sempre nesse lugar de entender que ela é uma ferramenta para adicionar no seu trabalho, e não para ela fazer o seu trabalho, porque a partir do momento que a IA faz o seu trabalho, você tem que corrigir o trabalho que a IA está fazendo, e aí ela está tirando muita coisa boa que poderia estar ali. Por exemplo, a minha pesquisa é uma pesquisa inédita. Então, a IA ela não consegue corroborar com a minha pesquisa de mestrado, por exemplo. E ela me dá coisas muito ruins. Muito ruins. Inclusive, dela entender que eu sou um homem branco de 40 anos. É isso. Como utilizar a inteligência artificial nesse lugar enquanto uma ferramenta. E eu acho que em algum momento é abrir a inteligência artificial dentro de sala de aula e fazer fatos e fake com os alunos para mostrar para eles que não é esse bel prazer todo mesmo aí e fazer essa movimentação mesmo, porque é impossível tirar, infelizmente, a IA dos alunos. É porque uma coisa são nós, adultos, usarmos a IA. Outra coisa são crianças que não têm a construção, que não têm o entendimento, que não têm o discernimento e que não têm, biologicamente falando, o cérebro dessa criança ela não está formulada e ela não tem anos suficientes vividos como nós temos para poder
entender, assim, né? Então, porque, por exemplo, a inteligência artificial ela é homofóbica, a inteligência artificial ela é racista, a inteligência artificial ela é totalmente transfóbica, dependendo do que você botar dentro da inteligência artificial, ela vai ter um discernimento político que não é legal, assim, existem vários tipos de discriminações dentro da inteligência artificial que vai para além de raça, que vai para além de gênero, existe uma questão territorial, então, é tudo isso, assim. Na verdade, não é uma pergunta de Indara, mas assim, ouvindo as pessoas falando e a sua exposição, a gente falou de história, a gente falou de geografia, e eu queria falar um pouco da arte. Sim. Eu tenho percorrido durante muito tempo, acompanhado o percurso das crianças, produtoras de desenho, produtoras de investigações, e eu tenho visto esse tempo diminuir demais. Sim. Essa construção, né, intelectual de que a arte não vai te dar uma resposta e que você precisa se frustrar muitas vezes para dialogar com a arte. Sim. A gente não pode perder, porque entre o A e o B, dentro da arte, tem uma infinidade de nuances e possibilidades, né? E a gente só vai construir todas essas nuances ou manter todas essas nuances enquanto a gente tiver gente Sim. que pensa para além do que a IA está oferecendo, né? Então, eu vejo cada vez mais, eu estou na escola há bastante tempo, acho que o tempo que os seus pais dão aula é o tempo que eu dou aula também, o desejo de desenhar. Sim, porque isso se perde, né? A relação com o tempo de produção, Sim. com as manufaturas em si. Então, aqui aproveitando que a gente tem famílias de todas as faixas etárias, né? O quanto essa construção é para além da escola. Sim. O quanto isso precisa ser um valor das pessoas. Você está passando na rua, você fala do grafite que está lá na rua, isso vira um tema para sua criança. Sim. Aí não é só a construção da arte do museu, mas é olhar para todas as construções humanas que deram trabalho e potencializar isso, né? Para que quando eu jogar na IA, eu consiga não só discernir, mas criticar também artisticamente, né? Pensar a respeito disso. E entender que a inteligência artificial, gente, ela só dá um pedaço, assim. Quando eu trago aquela imagem das várias inteligências artificiais que existem, isso não necessariamente é uma solução, tá? Porque, por exemplo, de novo, eu tinha uma disciplina de artes e a gente tinha... E aí trazia, assim, o Monet, o Van Gogh e tudo mais, e a gente tinha que desenhar nas aulas de arte. E a gente imaginava texturas. Então, por exemplo, quando a gente desenhava, fazia esse trabalho manual, a gente também pensava textura. A primeira coisa que se sai com o uso de uma inteligência artificial é a textura. É o toque, é a sensibilidade de você entender o que é que você está tocando, como que isso responde ao seu corpo, né? E aí, dentro da arqueologia, a gente tem a arqueologia sensorial, que é como o nosso corpo dialoga com aquela materialidade, né? Enquanto memória, enquanto espaço. Então, isso também é importante e isso também tá dentro da arte, assim. Porque, tipo assim, não é só você construir uma inteligência artificial que vai fazer a arte e tudo mais. Porque, por exemplo, o uso de tablets e celulares entre crianças e adolescentes tem desenvolvido uma problemática que as crianças estão tendo dificuldades em escrever. Pegar um lápis e escrever. Porque o que acontece? Quando você usa o tablet ou o celular, você não faz a formulação muscular da mão. Então, a sua mão fica fraca. Consequentemente, quando você vai segurar o lápis, a mão da criança dói, o pulso fica dolorido, fica inchado, porque o básico não se está tendo, assim, né? Porque a gente fica com o celular aqui, a gente apoia e aqui a gente faz esse movimento, por exemplo, né? Então, isso também é muito interessante da gente pensar, e sim, perpassa pelas artes mesmo, assim. Estudar inteligência artificial tem me mostrado muito que o meu ensino fundamental foi muito bom. Porque é exatamente isso, assim. Meus pais valeram a pena cada centavo ali que eles investiram no ensino fundamental. E eu estudei num colégio alternativo. Então, ele faz a gente pensar sobre outros lugares, assim, né? Sobre outras perspectivas do que é entender
isso aqui que a gente está querendo falar, assim, né? Então, tipo assim, a gente desenhava aquele negócio, aquelas lixadeiras que a gente usa para quando vai pintar a parede, a gente tem que lixar. Por exemplo, a gente fazia desenho, eu não sei se hoje faz, gente. Mas, por exemplo, isso é muito importante. A gente acha que não é importante, mas isso é absurdamente importante. Mexer com texturas, mexer com esse produto manual, ele é extremamente importante para a criança conseguir, por exemplo, segurar um lápis para conseguir escrever uma redação no dia do Enem, por exemplo. A curva de aprendizado da inteligência artificial, quando a gente tem a inserção do Google na vida da gente, Google, KD, e entra Excel, e entra Word e tudo mais, a curva de aprendizado de quando isso entrou nas nossas vidas, sei lá, década de 90, anos 2000, não sei, que quando pra gente aprender Excel, eu lembro disso, meu pai tinha um livro de Excel. Eu aprendi a mexer no Excel com esse livro de Excel. E aí a gente tinha uma curva de aprendizado quando tudo chega assim, né? Que a gente sabe que isso não é, não é democrático, né, gente? Isso não chega de maneira democrática para a população brasileira, pelo amor de Deus, né? Então, com muitas aspas, quando isso chega, a gente tem uma curva de aprendizado muito alta. Quando a inteligência artificial chega, a gente tem uma curva de aprendizado entre 3 e 5 anos. O que essa curva de aprendizado quer dizer? A gente tem de 3 a 5 anos para poder aprender de alguma maneira a usar, não necessariamente é da maneira certa, porque depois é isso, vai estar posto, como já está posto, entendeu? E aí qual é a outra problemática de quando isso está posto? A gente não tem uma legislação para poder proteger jovens, crianças, adolescentes, né? No sentido de isso trazer um ganho de tempo, que é muito falso, esse lugar de um ganho de tempo pensando nas vidas adultas, porque a gente gasta um tempo corrigindo esses trabalhos, corrigindo o trabalho da IA, e a gente perde mais tempo do que ganha tempo. Por exemplo, eu escrevi agora para a coluna Brasil de Fato, e aí, quando a gente escreve o texto, ele é corrigido por 2 pessoas. E aí, uma das pessoas entrou em contato comigo por e-mail e perguntou assim, você poderia usar a IA para corrigir mais fácil o seu texto? Eu não pude dar nenhuma das 10 respostas que eu pensei. Mas eu falei que eu vou guardar com muito carinho a sua resposta, por exemplo. Porque é nesse lugar de diminuir o processo. Porque pensar, ele demora. Construir o pensamento, ele demora. Entender esse espaço, nem é necessariamente um espaço de intelectualidade, mas entender a formação do pensamento sem uso de IA, ele tem o seu processo por si só, né? E então, quando a inteligência artificial chega, a urgência sobre se ter resposta também chega, né? E aí isso afeta toda uma vida, afeta toda uma construção, assim. É isso, eu também fui criada sem IA, e eu não gosto de IA, e é isso. Porque é isso, gente, já está dado, já está provado por A mais B, que é isso. A inteligência artificial, ela traz um lugar de dependência, como se fosse, por exemplo, uma dependência química mesmo, de você usar a inteligência artificial, de você achar... Porque é isso, nós, enquanto humanos, nós precisamos ter um respaldo para construir tudo que a gente faz na nossa vida. E aí o que acontece? A inteligência artificial, ela se torna uma ferramenta de respaldo sobre o que a gente faz. E isso também é uma permanência sobre o uso de uma ferramenta que está ali. Então, tipo assim, a gente passa a ter essa dependência. Crianças que não têm a sua construção cognitiva construída, formalizada e de entender, elas passam a fazer utilidade da IA para poder IA confabular e construir essa confabulação para ela. Se essa criança, que é o que tem acontecido, não estou falando que aqui no Brasil não acontece, assim, mas os casos que eu tenho acompanhado são casos nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se essa criança é uma criança mais tímida, se essa criança é uma criança que não brinca, se essa criança ela não tem supervisão dentro de casa, ela vai utilizar a inteligência artificial como uma amiga, para poder tampar um vazio que ela não tem, seja dentro de casa, seja na escola, seja nos 500 mil esportes que ela faz. Então, ela vai usar essa inteligência artificial, né? E aí, ela não tem, que é um pouco do que ela trouxe aqui para a gente, a criança não vai ter esse discernimento de entender o que é certo ou errado, gente. Tipo assim, ela não vai entender. E aí, você tem uma explosão de redes sociais,
mostrando que crianças têm que ser adolescente, que ela tem que ser adulto, que ela tem que namorar, que ela tem que beijar na boca, que ela tem que fazer a dancinha, que ela tem que compreender o que está na moda aqui, não sei o quê. Imagina isso. Na nossa época não teve nada disso. A gente não tinha essa explosão de publicidade, esse marketing, assim. Por exemplo, eu estou começando a estudar o marketing voltado para a alimentação infantil, né? Que é um marketing extremamente violento. Estou começando a estudar isso, assim. Então, por exemplo, é a mesma coisa para a rede social. É um marketing violento. E as crianças, elas não têm discernimento, gente. O que é direita para uma criança é direito. O que é esquerda para uma criança é esquerda. Direita e esquerda. Só que isso não serve para publicidade, para esse marketing violento da dança, do algoritmo que está mostrando dança, que está mostrando a criança com a roupa pequena, que está mostrando a criança com um brinquedo. Por que aquela criança quer? Porque quer aquele brinquedo, que ela quer aquele sapato, ela quer aquela maquiagem. Então, assim, a criança ela acaba se tornando vítima dessa quantidade e equalização de produtos que as redes sociais jogam para ela. Ai, Nindara, mas é só um vídeo no YouTube de um adulto, que eu acho muito problemático, falando coisas para a criança ou vestida de criança para falar com criança. Eu acho bem... A galera aí da psicologia, por favor, me ajude, né? Então, tipo assim, e aí isso está sendo bombardeado a todo momento para essa criança que não tem discernimento. E ela vê meia dúzia de criança tendo brinquedo, tendo não sei o quê, e ela vai querer ter aquele negócio. E os pais que lutem e haja ouvido para escutar choro. Então, tipo assim, é entender tudo isso e entender que o desafio está posto aí para vocês, que são pais, professores, com seus filhos e alunos, e como que vocês vão resolver isso aí. Aí depois vocês me dizem aí, que eu não tenho filho ainda, então eu posso estar vendo aqui como que eu faço do meu lado. Mas é isso, o negócio é meio assustador, porque é isso, assim, como eu estou vendo publicidade e marketing para alimentos para criança, o negócio é bizarro. Isso, me procurem, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, por e-mail. Eu vou estar lá dando aquele help no que precisar. Porque como eu ainda não tenho filho, vai que, né? Ainda vou poder estar escolhendo aí. Se eu ponho uma criança no mundo... Exatamente, que aí vocês vão me dando o feedback de vocês e eu vou vendo se compensa ou não. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. É um pouco disso que eu tentei trazer para vocês. O negócio é doido, mas dá certo. Tem um caminho, tem uma possibilidade, tem uma forma... Existe uma configuração ali dentro das redes sociais, dentro das inteligências artificiais, para fazer com que as crianças fiquem mais protegidas. Isso não é 100%, né? Mas, assim, já é alguma coisa. A gente tem o ECA, a gente tem os espaços de denúncia dentro das próprias redes sociais. Existem algumas organizações que trabalham com isso, que dá para poder ajudar, dá para construir. Existem cartilhas. Mas é isso, o trabalho mais denso mesmo é sentar com aquele ser humaninho e aí, bora conversar, intermediar, mostrar que é bom, que não é bom, que está certo, que está errado. E é ter aquele tete-a-tete com a criança, com o adolescente, para poder ele entender que ele não pode se tornar um produto desse meio, nada positivo que tenha ali para ele, assim. E tem crianças usando inteligência artificial de maneira produtiva, tem crianças aprendendo a programar dentro da inteligência artificial, tem crianças aprendendo outras coisas muito interessantes, mas dentro de um lugar seguro, né? Tem como a gente fazer uso de inteligência artificial para aprender, para ensinar programação para as crianças, para ensinar algumas coisas de comunicação para a criança, artes também para a criança, tem algumas coisas positivas que também às vezes não são faladas. E é isso, infelizmente a gente ainda não tem uma legislação, isso está em voga já tem algum bom tempo, mas a gente tem a atualização do ECA Digital que começou a ser feita agora a partir de março, né, entre trancos e barrancos, que já é alguma coisa, que isso faz com que as plataformas tenham que mudar, né, as suas seguranças, a LGPD e por aí vai. E é isso, gente. Dúvida, joga no Google, não joga na IA, joga no Google, lá naquela barrinha do Google e vai falar com o Google. E isso, e vai abaixo, aí vai abaixo. Dá para desativar, desativem. É isso, eu agradeço muito e estou aqui no que vocês precisarem.